Estamos encerrando essa mini semana teológica que tem esse intuito. Esse intuito da gente pensar a vida e a sociedade a partir da revelação do Evangelho de Deus, aproveitando as comemorações da Reforma Protestante, que aconteceram em outubro. E nós falamos muito, todas as igrejas falaram muito sobre os benefícios da Reforma Protestante ao longo da história, mas a questão é, e agora? O que isso impacta a nossa vida? O que isso realmente traz de valores para a nossa existência? Então, nós quisemos trabalhar a questão, na sexta-feira, o impacto da reforma no mundo corporativo, que o Cláudio Carvalho falou assim, de forma impressionante. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. No sábado, o impacto da reforma na estrutura familiar, na compreensão do que é família. Hoje pela manhã, o Zé também continuou falando sobre o impacto da reforma na missão. E é o que a gente quer dar continuidade agora, trabalhando um pouco a questão vocacional, sobre a missão da nossa vida. O que é viver em missão? O que é a gente viver segundo a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós estamos empenhando a vida, a energia em alguma coisa, mas de repente a gente percebe que foi ilusão. A gente percebe que foi perca de tempo, que nós corremos atrás do vento, que foi tudo vaidade, como vai dizer o Eclesiastes. E é por isso que eu quero pontuar uma coisa, que muitas vezes na nossa busca, na missão da nossa vida, nós estamos em busca de segurança e controle. E quem está em busca de segurança e controle, a segurança e o controle é um ambiente da mediocridade. O Evangelho do Senhor Jesus quer transpor o sistema de segurança e controle para a gente viver uma missão para além da nossa segurança. É por isso que eu quero propor aqui nessa noite, da gente refletir sobre a nossa existência à luz do Evangelho. Porque às vezes a gente acha que está construindo algo de muito valor e na realidade a gente está vivendo uma vida apenas para ter segurança e controle e a gente cai na mediocridade. Estava conversando com uma família essa semana, e uma família que a gente tem muito contato. E eles, uma família muito trabalhadora, gente muito empenhada, abriram uma empresa familiar, todo mundo trabalhava junto, tinha uma relação muito boa. Quando iam tirar férias, eles compravam apartamentos em alguns lugares, para quando fossem, ia todo mundo junto. Semanalmente eles se encontravam para além do trabalho. Mas a questão é que, à medida que a empresa foi crescendo, a empresa foi tendo dinheiro, recursos e tudo mais, começou a ter um problema. Começou a ter uma disputa de vaidade e de poder. E essa família, que começou muito bem desenvolvendo uma empresa familiar, entrou em colapso e cisão. E eles se dividiram, os irmãos se dividiram. E hoje, esses irmãos nem se olham mais, nem conversam mais, não citam mais o nome do outro, irmãos de sangue. Porque eles empenharam muito tempo na vida deles uma missão, construir um patrimônio para que eles tivessem segurança e controle. Mas eles não perceberam que, à medida que eles ganhavam dinheiro, eles perderam o coração. É por isso que eu quero propor qual é a missão que Deus dá a você. A nossa missão não é promover segurança e controle, porque segurança e controle é o ambiente da mediocridade.
Deus nos dá uma missão que vai além da segurança e do controle. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Josué, no capítulo 1. No livro de Josué, vai trazer uma palavra extremamente importante, porque Deus está chamando Josué para construir uma sociedade, para promover não uma família, mas uma sociedade inteira. E esse é o desejo, o coração da reforma. O coração da reforma não é como uma sociedade promove uma igreja, mas como uma igreja promove toda uma sociedade. Como uma igreja, um povo de Deus, com a revelação da Escritura, com ética e valores, promove uma sociedade que se torna luz de todo mundo. Então Josué vai dizer assim no capítulo 1, no verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Graças a Deus. Deus dando uma palavra para nós sermos fortes e corajosos, para que tudo que nós empenharmos de energia, Deus mesmo fará prosperar, Deus mesmo fará com que as coisas se desenvolvam, cresçam e tudo mais. E aí a gente olha essa palavra, a gente fala assim, eu vou ser forte e corajoso para empenhar naquilo que vai dar lucro, eu quero empenhar em algo que me potencialize, que faça eu empreender na sociedade, ganhar muito dinheiro e aí poder ter um sentido de existência. A questão é que quando Deus nos chama para uma missão, Deus nos chama para uma insegurança e não para uma segurança. A única segurança que nós temos é que Deus está conosco. O texto vai começar dizendo assim, assim como estive com Moisés, estarei com você. E era interessante, porque quando Deus chamou Josué, possivelmente o que surgiu no coração de Josué foi o medo. Porque Deus havia chamado primeiramente Moisés para tirar o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito, caminha sob a liderança de Moisés durante 40 anos no deserto. Josué era um líder em sujeição a Moisés. E quando está na hora mais decisiva para entrar na terra de Canaã, Moisés não vai entrar na terra. E agora Deus chama Josué. Falou assim, Josué, é você que vai fazer o povo entrar na terra. É você que vai entrar. Mas com uma questão. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Isso é importante a gente compreender, porque não era Josué que tinha uma missão para Deus. Era Deus que tinha uma missão para Josué. Às vezes nós queremos empreender na vida, e aí a gente chega, como agora no final do ano, pensando em tudo que a gente vai fazer no ano que vem. A gente fala assim, olha, no ano que vem eu não vou falhar. Eu vou começar um regime, vou para a academia, vou fazer uma reeducação alimentar e vou estar mais magro do que eu estou terminando esse ano. Amém? Aí todo ano a gente faz esse projeto.
né? E aí a gente fala assim, olha, eu faço o projeto com relação ao meu físico, faço o meu projeto com relação às minhas finanças, com relação à empresa, com relação à minha família, com relação aos meus estudos, e aí a gente vai organizando, pensando em tudo aquilo que a gente quer fazer, e aí a gente fala assim, olha, está pronto. Agora que eu sei o que eu vou fazer, só falta uma coisa. Vou orar para que Deus abençoar, para Deus abençoar. Qual que é o problema? O problema é que eu não sei se é isso que Deus quer que eu faça. Então, eu não planejo para que Deus abençoe. Deus me abençoa, dando uma direção, um caminho. E aí, Deus me abençoa. Amém? Então, o que acontece com Josué é que Josué agora tem o ponto mais importante que ele precisava saber. Deus estava com ele. Os desafios seriam muito grandes, ele estava com medo, mas ele sabia que Deus estava com ele. E aí Deus fala assim, olha, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu estou contigo. E às vezes o que acontece é que nós, na tentativa de criar segurança, de criar controle, nós estamos trabalhando a partir do medo e não da força e da coragem. Por que que nós queremos segurança? Porque nós somos corajosos ou medrosos? É como um jovem, por exemplo, vou generalizar, logicamente tem as exceções, mas uma das profissões que tem maior insatisfação é o funcionalismo público. Tá certo? Então, você já foi num departamento público e foi muito bem atendido? Ou o normal é que você seja mal atendido? Por quê? Porque normalmente as pessoas que estão lá por causa da segurança ou por causa da vocação? Por causa da segurança. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. A quantidade de jovens empenhando energia em estudo para entrar no funcionalismo público aumenta ou diminui? Só aumenta. Porque eles estão querendo o quê? Segurança. Mesmo com todos os dados dizendo que funcionalismo público produz insatisfação. Mas eles querem segurança. Então, normalmente, o que a gente quer como segurança é motivado pelo medo. Medo de viver uma vida fora da segurança financeira, fora da segurança institucional, fora da segurança humana que a gente pensa que nos faz realmente seguros. É por isso que quando Deus chama Moisés para promover uma sociedade, ele promove e nos diz que era para promover uma sociedade onde nós fôssemos caracterizados como gente sábia e inteligente. Pessoas que não tivessem medo em promover uma sociedade, em empreender no reino de Deus, porque nós seríamos fortes e corajosos e seríamos conhecidos pela nossa inteligência. Em Deuteronômio, no capítulo 4, o texto que nortearia o coração do povo de Israel, ele vai dizer assim na formação da sociedade. Capítulo 4, verso 5. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, e quando eles ouvirem todos esses decretos dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. É um povo sábio e inteligente. Agora, deixa eu pensar algo aqui com vocês. O Cláudio Carvalho, que esteve aqui na sexta, um homem que foi transformado por Deus, e ao ser transformado por Deus, ele transformou a sua empresa. E ele começou a pensar não no paradigma do certo ou errado, mas do bom e ruim. E ele começou a desenvolver projetos que fossem bons para toda a sociedade. Um desses projetos
foi dele transformar um projeto lá em Goiânia num projeto sustentável, chamando uma equipe multidisciplinar para pensar o projeto junto com ele. E aí ele acabou com as caçambas de lixo, ele trabalhou com resíduo zero, ele formou escolas nos canteiros de obras da construtora dele. Hoje tem operários que são engenheiros dentro da empresa dele. E foi fazendo outras coisas impressionantes. Com isso, ele ganhou o prêmio de empresa de melhor sustentabilidade, que faz bem à sociedade, da revista Isto É, da revista Exame, do Banco Santander, de universidades do exterior e tudo mais. Porque ele foi transformado. E ele transformou a empresa dele numa empresa do reino de Deus. Agora, você transformar uma empresa que tem 2 funcionários é uma coisa. Você transformar uma empresa que tem muitos funcionários é outra. Sim ou não? Isso causou insegurança? Causou. Porque tinha uma questão de viabilidade financeira. Agora, a diferença é, causou medo? Não. Porque ele sabia que ele estava transformando a empresa, porque ele sabia que não era a empresa que tinha ele, mas era ele que tinha a empresa. A empresa devia ser fruto daquilo que ele é. E não é ele fruto de uma empresa que é. Está entendendo ou não? Sim ou não? É por isso que tem muita gente que entra numa empresa e quer descobrir primeiro a visão e a missão da empresa. Quer saber como que ele pode ganhar melhor num lugar. Ao invés dele entender que ele é a luz do mundo, ele é sal dessa terra, ele tem realeza sobre a sociedade, e ele perceber que ele conduz a sociedade e não é conduzido. Ele é quem tem sabedoria e discernimento de Deus para dar as respostas que a sociedade está precisando, e não o contrário. É por isso que a igreja não é o lugar onde nós nos acomodamos para nos proteger lá de fora. Aqui nós somos nutridos na nossa consciência, na nossa reflexão, para sair lá para fora e dar as respostas que a sociedade está precisando. Então, se na nossa sociedade a política está ruim primariamente por irresponsabilidade de quem? Da igreja. Se a nossa economia está ruim, a irresponsabilidade primeiramente está sendo de quem? Da igreja. Que não está produzindo gente sábia e inteligente suficiente que seja referência em cada camada da sociedade. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando não para nos colocar em risco com a voz profética, mas para nos manter em segurança para um ganho pessoal. E aí, cada vez mais, nós estamos nos enriquecendo na nossa individualidade, mas perdendo na nossa coletividade. E aí a gente precisa fazer um grande esforço para nos proteger da sociedade que a gente acha que é ruim. E aí a gente vem para a igreja para trazer a nossa missão, o nosso planejamento, o nosso pensamento com relação ao ano que vem, para que Deus nos abençoe ainda mais na nossa individualidade, para que a gente possa ficar cada vez mais protegido da sociedade. E aí a gente trabalha para comprar a nossa casa num condomínio fechado, para blindar o nosso carro, para colocar os nossos filhos em escola particular, para ter seguro de vida, para ter bons planos de saúde, porque a gente precisa ganhar muito dinheiro para se proteger da sociedade. Ao invés da gente entender que a sociedade é a nossa missão, e a gente tem que dar respostas para um povo que está sofrendo, para uma sociedade que está entrando em crise.
E quem dá essa resposta somos nós. Porque nós temos sabedoria e inteligência. Nós temos reflexão crítica. Nós temos a Escritura Sagrada, o Espírito do Senhor opera sobre nós. E cada um de nós estamos na sociedade para promover o reino de Deus, sendo sal dessa terra e luz desse mundo. Sabe por quê? Porque quando Josué promoveu a sociedade a partir de Deuteronômio 4, para que as pessoas vissem a nação de Israel e concluíssem que eles fossem sábios e inteligentes, houve um erro no caminho. Ele não conseguiu transmitir isso para os filhos. E a sociedade de Israel, que entrou em Canaã, entrou em colapso. Abra em Juízes capítulo 2. Livro do Juízes, logo depois de Josué. Depois, verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Quais eram os grandes feitos que o povo tinha visto? Venceram o Egito, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, 40 anos de caminhada, Deus mantendo o povo 40 anos no deserto, a abertura do Rio Jordão, a travessia a pés secos do Rio Jordão, venceram todas as nações pagãs que habitavam em Canaã. Os grandes feitos do Senhor esse povo tinha visto. Mas o que aconteceu? Quando Josué e os seus pares morreram, ergueu-se um povo que não conhecia mais o Senhor. Verso 7, vou repetir. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Uma geração durou. Uma geração. Por quê? Porque o povo que entrou em Canaã estava muito preocupado com a sua individualidade, em estruturar uma sociedade a partir da sua segurança. Então eles empenharam energia para construir a sua casa e o seu negócio. E esqueceram que eles não estavam em Canaã para promover um benefício individual, mas para promover uma sociedade que fosse luz para toda a terra. Eles não estavam lá para se beneficiar na sua individualidade, mas promover uma sociedade justa, que refletisse a inteligência e sabedoria de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos errando no empenho da nossa vida, não porque nos falta energia, não porque nos falta capacidade, não porque nos falta inteligência, não porque nos falta profissionalismo educativo, porque a nossa sociedade brasileira está sendo massacrada por gente muito estudada. Quem implantou a corrupção no nosso país foi gente estudada ou não estudada? Tá certo que tinha um lá que não era, né? Mas a maior parte das pessoas, tudo estudada.
engenheiros, médicos, juízes, políticos, empresários. E por que a nossa sociedade está sendo massacrada dessa forma? Porque cada um está pensando na sua individualidade e não na promoção de uma sociedade. Agora, nós não pensamos assim. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, promovendo uma sociedade justa, através da vocação que Deus deu a cada um de nós. É por isso que, se você tem uma empresa, você tem uma vocação, cada empresa, cada lugar que você vai, no seu empenho de trabalho, é para você promover o reino de Deus e a sua justiça. Para que a partir do lugar onde você está, você tenha consciência de que você é cooperador de Deus na missão de Deus, em promover o reino do Senhor. E ali há sabedoria e inteligência, porque você está lá. Você é a resposta que aquele lugar está precisando. Amém? Amém, irmãos? É por isso que educação na justiça é a partir do Evangelho. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E toda boa obra é o propósito pela qual nós somos chamados. Conforme diz Mateus 5,16, que vai dizer assim, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Qual é a missão da sua vida? É estar na sociedade para ganhar dinheiro e se beneficiar dela? Ou estar na sociedade para compreender o seu propósito e missão, oferecendo a sua vida e vocação à sociedade, e como consequência, você ganha dinheiro, para poder partilhar mais com mais gente? Esse irmão Cláudio, com todas essas titulações, ele ganhou menos dinheiro? Ganhou mais. E hoje esse irmão, ele é mentor de grandes construtoras no nosso país. Construtoras muito maior que a dele. Certa vez a gente estava em Goiânia e ele nos levou numa outra construtora, concorrente dele, para que o nosso grupo lá partilhasse da visão do reino de Deus. Era concorrente. Mas sabe qual que é a visão? A visão é que, como nós estamos promovendo uma sociedade, então um concorrente num determinado setor não é o nosso inimigo, não é o nosso opositor. O nosso concorrente é o quê? Nosso companheiro. Porque de onde vem a palavra concorrente? É aquele que corre com, e não aquele que corre contra. Está entendendo ou não? Então o seu concorrente é o seu inimigo ou seu amigo? Seu amigo, que você chama para partilhar do Evangelho, para dar a resposta que ele precisa e vocês impactarem todo um setor da sociedade. Amém? Estão entendendo? É por isso que muitas vezes, quando a gente pensa sobre o Evangelho, a gente tem que entender que o nosso maior legado são os nossos filhos. E eu quero finalizar refletindo, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro
de um senhor chamado José, mas que não chama José. E eu fui, assim, convidado na casa desse senhor, e que eu não conhecia, mas fui convidado para a casa dele, e era um homem muito rico. Mas pensa um homem rico. Assim, a gente foi... Assim, a casa, assim, você vai entrando, é um jardim, assim, você vai entrando com o carro, e vai, fala assim, cadê a casa? E aí até que você chega na casa, é uma mansão. E aí eu fui convidado para essa casa, fui lá, estava o seu José sentado no sofá, eu sentei no sofá e o sofá me abraçou. Nunca vi um negócio daqui, um sofazão branco, você senta, o sofá te abraça, né? Daí estava lá o seu José lá, e com os fios pendurados assim, um senhor de idade já. E ele falou assim, Fábio, deixa eu contar uma história para você. Por que eu te chamei aqui? E ele falou que foi, durante toda a vida, um homem muito trabalhador. E ele trabalhou muito e ganhou muito dinheiro. Um homem, assim, riquíssimo. E ele falou assim, olha, passei por uma situação de saúde muito séria. E eu estava desacordado. E aí, quando eu estava desacordado, os médicos reuniram minha família e falaram assim, olha, seu José tem uma possibilidade muito pequena de sair vivo. E é somente por uma operação. Mas essa operação que ele precisa fazer emergencial, o plano de saúde não cobre. Então ele precisa dessa operação, e eu quero que vocês avalizem aqui a operação. E a operação valia em torno, na época, uma casa. Era o valor da operação. Ele tinha em torno de 40 de aluguel. E aí os filhos perguntaram assim, mas qual é a chance dele sair vivo? Os médicos falaram assim, olha, mínima, mas a única. Aí os filhos falaram assim, olha, se a chance é mínima, a gente pode mandar ele para o hospital público. Aí a mãe bate na mesa e fala assim, vocês são malucos. O que é isso que vocês estão fazendo? Vai fazer a operação sim, pode deixar que eu pago. E aí, o senhor José foi operado. E o que aconteceu com o senhor José? Ficou bom. Ficou bom. E aí, depois que ele acorda, passa um dia, os filhos não vieram vê-lo. Passa o segundo dia, os filhos também não vieram. No terceiro dia, o senhor José falou, mas o que está acontecendo? Cadê os meninos? Aí a mãe conta tudo o que tinha acontecido. O senhor José tem alta, vai para casa e me chama. E ele, depois de contar todo esse relato com os detalhes e tudo mais, ele fala assim, Fábio, eu queria ter morrido. Se eu tivesse um desejo hoje, era ter morrido naquele hospital. Porque eu percebi que os meus filhos só estão interessados naquilo que eu tenho. E não naquilo que eu sou. Hoje, nós estamos muitas vezes criando filhos dos quais a gente não vai poder morrer em paz. Porque a gente sabe, se nós morremos, os filhos se perdem. Porque eles têm tudo em termos de segurança e controle, mas não tem pouca coisa em termos de ética e reflexão. Filhos que estão na nossa casa, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente tem. Porque nós, muitas vezes, estamos criando filhos, dando tudo o que eles precisam, para que eles tenham segurança na vida.
E muitas vezes, muitos pais estão achando que isso é educar os filhos. É por isso que muitos filhos chegam para os pais só com uma pergunta: eu quero dinheiro. Pedido, melhor dizendo. Eu quero dinheiro. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo outro. Hoje, há estudos que a adolescência chega aos 30 anos. E aí tem adolescente de 30 anos que mora com os pais e que quando arruma uma namorada, fala assim: pai, me dá dinheiro para eu sair com a minha namorada? Alguém já viu isso ou não? Por quê? Porque o que nós precisamos não é dar tudo no aspecto financeiro para os nossos filhos. Nós precisamos gerar nos nossos filhos inteligência e sabedoria para que eles criem maturidade e sejam transformadores da sociedade e não dependentes individualmente dos pais. Porque senão, o pai não vai poder morrer em paz. Que os filhos vão brigar entre si, a família vai dividir e tudo se perde. Como a história que eu contei para vocês no começo da mensagem, da família que se dividiu por aquilo que tinha. A história que eu acabei de contar, que quando o seu José faleceu, os filhos quase se mataram. Qual é a missão da sua vida, irmão? Aonde você está empenhando a sua vida? Você está empenhando a sua vida para construir o quê? Um patrimônio individual? Todos nós precisamos trabalhar para isso. Mas se isso for a causa, é capaz que os seus filhos só vejam você como um cifrão. Mas se a missão da sua vida for gerar uma sociedade, por meio, muitas vezes, da igreja do Senhor Jesus, então os seus filhos vão olhar para você como um sábio, que trabalhou a vida inteira com ética, com correção, e como consequência ganhou dinheiro. Amém? É por isso que eu quero convidar você a se colocar em pé. E a gente vai orar ao Senhor. E eu quero desafiar você a mudar o sentido da sua vida. Para que você empenhe a sua vida não na promoção de um patrimônio individual, mas na promoção de uma sociedade. Quando o Zé fala aqui que a igreja está precisando de recursos, a igreja do Senhor Jesus somos nós, para promover uma sociedade. Os recursos individuais só vão trazer benefício coletivo quando a gente entender que o que nós estamos falando em termos de igreja não é simplesmente a viabilização institucional. O que o Zé está dizendo é que a gente precisa de recurso para transformar essa sociedade. Porque a gente só vai ter projetos aqui, transformadores, sociais, empreendedores, se nós nos engajarmos e percebermos que isso é uma missão. Eu já vi igrejas que trabalham em dois paradigmas pecaminosos com relação ao dinheiro. Os dois são a cobiça ou a carência. E quando uma igreja trabalha com dinheiro por meio da cobiça, ele fala assim: olha, traga dinheiro, porque Deus vai te multiplicar muito mais. Eu já vi gente doar casa
porque Deus ia multiplicar muito mais. Porque fez pela cobiça. Eu já vi gente instigada a doar financeiramente por causa da carência. E a pessoa falando assim, olha, Deus te ama, Deus deu tudo para você, agora, dê o que Deus está precisando. E a pessoa doava pela carência. Uma das coisas que nos deixa sempre muito feliz aqui na casa, que a doação aqui é pela liberdade, é pela vocação, é pela consciência de missão. E é por isso que a gente nunca deve doar menos do que a gente doaria pela cobiça ou pela carência. Porque nós estamos falando de promover uma sociedade, não promover uma igreja. Alguém está entendendo aqui ou não? Eu quero desafiar você a uma missão. Que por meio da igreja do Senhor Jesus, com o ramo dela aqui na Casa da Rocha, a gente possa entender que essa casa é a nossa casa, é a nossa missão. Que a escola que está sendo montada não é uma escola para dar somente mais conhecimento a você. É porque a gente está querendo transformar essa cidade. E transformar essa cidade por meio de cada um de nós. Transformando uma vida de cada vez. Transformando uma empresa de cada vez. Transformando e expandindo o reino de Deus na capacidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mas é para isso que Deus nos chamou. Não foi para formar um patrimônio individual, porque a gente constrói uma casa sobre areia. Finalizo falando sobre o meu pai. Meu pai era um empresário muito grande em uma cidade do interior, em Ourinhos. E quando ele tinha 40 anos, a idade que eu tenho hoje, fazendo planos de expansão da empresa, de comprar patrimônio e um monte de coisa. Meu pai gostava muito de esportes aquáticos. E na onde a gente morava tinha uma represa muito grande, a gente tinha uma propriedade lá. E ele veio para São Paulo para arrumar uma peça de uma lancha que a gente tinha. E aos 40 anos de idade, meu pai faleceu, achando que tinha toda a vida pela frente. Nessa época eu tinha 3 anos de idade. Qual é o sentido da sua vida? O que você está construindo? Para quem você está construindo? Quais são os filhos que você está formando naquilo que você está empenhando? Quando a gente forma filhos como missão, então a gente pode morrer em paz, porque a gente gerou maturidade neles. E a gente sabe que eles não vão viver por aquilo que a gente gerou financeiramente, mas eles vão viver para uma missão que Deus mesmo está revelando na vida deles. Eles não vão viver na infantilidade da dependência, mas na maturidade da missão. Amém, irmãos? Amém? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é gracioso com cada um de nós. E queremos ser fortes e corajosos para viver uma vida para além da segurança e do controle que é o ambiente da mediocridade.
a gente quer viver a sua missão. A gente quer ser cooperador na transformação da sociedade, para uma sociedade que reflita o teu caráter e o teu amor. Ó Deus, sonda cada coração aqui nessa noite, Senhor. Que cada um de nós possamos nos comprometer em empenhar a palavra contigo, de que nós estamos prontos a resignificar a nossa vida para compreender a sua missão. Por isso, Deus, nos abençoe e nos guarde em todo momento. Que o Senhor, ó Deus, transforme as nossas famílias. Transforme, ó Deus, a nossa compreensão e consciência de missão. E assim, ó Deus, possamos empenhar toda a nossa energia na vocação que o Senhor tem dado a cada um de nós. E assim, Pai, nos abençoe. Que a Tua paz esteja sobre cada um de nós. E possamos viver sempre por ela e nela, em nome de Jesus. Amém. Amém.